queridos amigos e irmãos. O título da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões, que é este próximo domingo, batizados e enviados, quer nos ajudar a reencontrar o sentido missionário da nossa adesão de fé a Jesus Cristo, fé recebida como dom gratuito no batismo. O ato pelo qual somos feitos filhos de Deus sempre é eclesial, nunca individual. Da comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nasce uma vida nova partilhada com muitos outros irmãos e irmãs. E esta vida divina não é um produto para vender. Não fazemos proselitismo, diz o Papa, mas uma riqueza para dar, comunicar, anunciar. Este é o sentido da missão. Recebemos gratuitamente este dom e gratuitamente o partilhamos sem excluir ninguém. Deus quer que todos os homens sejam salvos, chegando ao conhecimento da verdade e à experiência da sua misericórdia por meio da Igreja, sacramento universal da salvação. A Igreja está em missão no mundo. A fé em Jesus Cristo dá-nos a justa dimensão de todas as coisas, fazendo-nos ver o mundo com os olhos e o coração de Deus. A esperança abre-nos aos horizontes eternos da vida divina de que verdadeiramente participamos. A caridade que antegozamos nos sacramentos e no amor fraterno impele-nos até os confins da terra. Uma igreja em saída até os extremos confins requer constante e permanente conversão missionária. Quantos santos, quantas mulheres e homens de fé nos dão testemunho, mostrando como possível e praticável esta abertura ilimitada, esta saída misericordiosa ditada pelo impulso urgente do amor e da sua lógica intrínseca de dom, sacrifício e gratuidade. Ser homem de Deus, que anuncia Deus. Este mandato toca-nos de perto. Eu sou sempre uma missão, diz o Papa Francisco. Tu és sempre uma missão. Cada batizada e batizado é uma missão. Quem ama, põe-se em movimento. Sente-se impelido para fora de si mesmo. É atraído e atrai. Dá-se ao outro e tece relações que geram vida. Para o amor de Deus, ninguém é inútil nem insignificante. Cada um de nós é uma missão no mundo, porque é fruto do amor de Deus. Ainda que meu pai e minha mãe traíssem o amor com a mentira, o ódio e a infidelidade, Deus nunca se subtrai ao dom da vida e desde sempre deu como destino a cada um dos seus filhos a própria vida divina e eterna. Esta vida é-nos comunicada no batismo, que nos dá a fé em Jesus Cristo, vencedor do pecado e da morte, regenera a imagem e semelhança de Deus e insere no corpo de Cristo, que é a Igreja. Por conseguinte, neste sentido, o batismo é verdadeiramente necessário para a salvação, pois garante-nos que somos filhos e filhas sempre e em toda parte. Jamais seremos órfãos, estrangeiros ou escravos na casa do Pai. O batismo é promessa realizada do dom divino que torna o ser humano filho no filho. Somos filhos dos nossos pais naturais, mas no batismo
é nos dada a paternidade primordial e verdadeira maternidade. Não pode ter Deus como pai quem não tem a igreja como mãe, dizia São Cipriano. Assim, a nossa missão radica-se na paternidade de Deus e na maternidade da igreja, porque é inerente ao batismo o envio expresso por Jesus no mandato pascal. Como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, cheios de Espírito Santo, para a reconciliação do mundo. Este envio incumbe ao cristão para que a ninguém falte o anúncio da sua vocação a filho adotivo, a certeza da sua dignidade pessoal e do valor intrínseco de cada vida humana desde a concepção até a sua morte natural. O secularismo difuso, quando se torna a rejeição positiva e cultural da paternidade ativa de Deus na nossa história, impede toda e qualquer fraternidade universal autêntica, que se manifesta no respeito mútuo pela vida de cada um. Sem o Deus de Jesus Cristo, toda a diferença fica reduzida à ameaça infernal, tornando impossível qualquer aceitação fraterna e unidade fecunda do gênero humano. A Igreja continua a necessitar de homens e mulheres que, em virtude do seu batismo, respondam generosamente à chamada para sair da sua própria casa, da sua família, da sua pátria, da sua própria língua, da sua igreja local. São enviados aos gentios, ao mundo ainda não transfigurado pelos sacramentos de Jesus Cristo e da sua Igreja Santa. Anunciando a palavra de Deus, testemunhando o Evangelho e celebrando a vida do Espírito, chamam à conversão, batizam e oferecem a salvação cristã no respeito pela liberdade pessoal de cada um, em diálogo com as culturas e as religiões dos povos a quem são enviados. Assim, a missão aos gentios, sempre necessária na Igreja, contribui de maneira fundamental para o processo permanente de conversão de todos os cristãos. A fé na Páscoa de Jesus, o envio eclesial batismal, a saída geográfica e cultural de si mesmo e da sua própria casa, a necessidade de salvação do pecado e a libertação do mal pessoal e social, exigem a missão até aos últimos confins da terra. A coincidência providencial do mês missionário extraordinário com a celebração do Sínodo Especial para as igrejas na Amazônia lembra-nos que a missão que nos foi confiada por Jesus com o dom do Espírito. E esta missão ainda é atual e necessária também para as nossas terras e os habitantes da Amazônia. Um renovado Pentecostes abra, diz o Papa Francisco, de par em par as portas da Igreja, a fim de que nenhuma cultura permaneça fechada em si mesma e nenhum povo fique isolado, mas se abra à comunhão universal da fé. A Páscoa de Jesus rompe os limites estreitos dos mundos, das religiões, das culturas, chamando-os a crescer no respeito pela dignidade do homem e da mulher, rumo a uma conversão cada vez mais plena à verdade do Senhor ressuscitado, que dá a verdadeira vida a todos. A esse respeito, é bom lembrar aquilo que o Papa Bento XVI disse na abertura da Conferência Latino-Americana de Aparecida, em maio de 2007. O que significou a aceitação da fé cristã para os povos da América Latina e do Caribe? Para eles, significou conhecer e acolher Cristo,
o Deus desconhecido que os seus antepassados, sem o saber, buscavam nas suas ricas tradições religiosas. Cristo era o Salvador que esperavam silenciosamente. Significou também ter recebido com as águas do batismo a vida divina, que fez deles filhos de Deus por adoção. Ter recebido, outro sim, o Espírito Santo, que veio fecundar as suas culturas, purificando-as e desenvolvendo os numerosos germes e sementes que o Verbo encarnado tinha lançado nelas, orientando-as assim pelos caminhos do Evangelho. O Verbo de Deus, fazendo-se carne em Jesus Cristo, fez-se também história e cultura. A utopia de voltar a dar vida às religiões pré-colombianas, dizia Bento XVI, separando-as de Cristo e da Igreja Universal, não seria um progresso, mas um regresso. Na realidade, seria uma involução para o momento histórico ancorado no passado. Por ocasião deste Dia Mundial das Missões, devemos lembrar qual é a função específica das pontifícias obras missionárias. Elas são uma rede global que apoia o Papa no seu compromisso missionário, presta no seu serviço a universalidade eclesial mediante a oração, alma da missão, e a caridade dos cristãos espalhados pelo mundo inteiro. A oferta que neste domingo cada um vai apresentar será entregue ao Papa, para que ele possa ajudar na evangelização das igrejas particulares, na formação do clero, na educação de uma consciência missionária das crianças de todo o mundo e na formação missionária da fé dos cristãos. Confiemos à Mãe de Jesus, esta grande obra que é a missão da Igreja. Ela, missionária, faça de todos nós verdadeiros e autênticos missionários. Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.